E se você tivesse a possibilidade hoje de fazer o seu negócio subir um nível maior? Sim, essa possibilidade existe. Hoje eu vou te entregar um produto que vai mudar o seu negócio. E claro, através do comportamento. Porque nós sabemos que comportamento é o que muda tudo. E é por isso que eu vou trazer para vocês 5 comportamentos que todo empreendedor e empresário, dono de negócio precisa ter. E esse dono de negócio pode ser o grande empreendedor, o grande empresário, como o que está começando agora, ou até mesmo aquele que está em transição pensando em abrir o seu negócio. Até porque grandes empresas, em sua grande parte, começam com pequenos negócios que vão se estruturando, vão melhorando e vão crescendo até se tornar megas. Porque o mais importante não é você não errar no seu negócio. O mais importante é você entender que você tem que errar menos, ou que seus erros sejam de impacto que não levem você para o risco da ruína. E você não menospreze se você tem um pequeno negócio ou ainda não começou e não tem experiência. Eu quero trazer justamente isso aqui com vocês e compartilhar uma criação de eficiência para o empresário, eficiência comportamental para negócios lucrativos. Quando você pensa em negócio, você pensa em lucro. É claro, nós pensamos sempre em lucro, mas nós também temos comportamentos que vêm das emoções. E quando vem das emoções, o partido é outro, o negócio é mais embaixo. Por quê? Porque não depende se você é rico, se você é pobre, se você é classe média, enfim, não depende. Depende de como você vê a vida, como você escaneia a vida. Então, falando desse mérito, vamos pensar hoje num jogador que foi destaque na Copa do Mundo, até hoje está sendo falado, que é o nosso jogador Vozinha do Cabo Verde. Ele sim é uma história de sucesso que pode ser transformada em comportamento para empresário, para empreendedor e afins. Nós temos que pegar todos os cases do sucesso e associar aos negócios, porque deles tem lições valiosas. E é por isso que, dentre todo o universo que nós temos, outros países, estados, tem muitas palestras que utilizam de pessoas de alta performance para trazer a sua informação, a sua história de vida, para que esses empreendedores aprendam na lição, aprendam na pele o que é uma transformação. E eu vou trazer para vocês 5 características do Vozinha que vai encaixar perfeitamente como uma luva para subir o seu negócio. Isso mesmo, falando sobre comportamento, sobre situação emocional, sobre eficiência. A eficiência, ela gera mudança, ela gera transformação, ela gera lucro também, porque a eficiência ela não está só atrelada se você faz muito bem aquilo no seu negócio, se você faz muito bem um produto, se você faz muito bem uma venda. Ela está na globalização do indivíduo. Eu preciso que o indivíduo, ou seja, o ser indivisível, único, ele consiga prosperar, aumentar performance, criar realmente um núcleo emocional que trabalhe a favor dele. Nós sabemos que temos crenças que querem trabalhar contra nós, mas no final da história elas querem nos proteger, que é as chamadas famosas que todo mundo fala, as crenças limitantes. Vamos resumir e vamos lá, começando com as características do Vozinha. E eu fiz um estudo e vou mostrar para vocês em relação à atitude dele vencedora que a gente pode usar nos negócios. A primeira é gestão do estresse. Ou seja, esse goleiro suportou o jogo inteiro contra a Espanha. Qual a chance
e não deixou entrar nenhum gol. Quando a gente vê as estatísticas, ele teve 27 finalizações contra ele. Agora vamos pensar nós, o Elvis aqui. Então eu tô aqui, empresário emocional, e aí vou jogar uma bolinha e eu vou jogar contra a Espanha. Nossa, imagina, o que é Cabo Verde em relação à Espanha, em sua magnitude, história, enfim, títulos. E aí ele não entrou como um derrotado, porque se você entra num jogo desse como derrotado, é óbvio que você vai tremer, vai errar, vai dar branco, não vai conseguir. Ele fez o oposto. E no mundo dos negócios, isso encaixa muito bem. A pressão que ele teve, ele manteve a calma. E se você levar para o seu empreendedorismo, você vai fazer o quê? Você precisa manter a calma no momento de estresse, na hora que tudo está difícil, tudo está caindo sobre a sua cabeça, seja não vendendo muito, seja funcionário dando problema, seja contas chegando e não tendo dinheiro para pagar. E a calma faz você achar estratégias. Porque nós sabemos que a mente ocupada com estresse libera muitos hormônios negativos, fazendo você não conseguir achar a saída. Então, vamos lembrar disso. Como lá no Instagram eu falei, não foque no problema, foca na solução. E quando fala em focar na solução, você tem que abrir uma caixinha de cada vez. Toda vez que você tentar resolver tudo de uma vez, você vai aumentar o estresse e a dificuldade de resolver. E sabe aquele garoto bombril que quer fazer tudo e acaba não conseguindo fazer nada perfeito, nada certo, nada agradável? É isso que acontece com a mente. E aí você fica perdido dentro dos seus próprios pensamentos. Continuando, característica 2 do Vozinha para a gente que somos empresários. Tem a antecipação estratégica, ou seja, visão de jogo. Para ele conseguir segurar aquelas finalizações do jogador da Espanha, ele teve que antecipar a jogada, ele teve que fazer um scanner dos jogadores vindo na hora do chute, antecipar, conseguir fazer as defesas. Essa concentração foi realmente de ele conseguir focar, se concentrar no seu objetivo. E para o mundo dos negócios, ler tendências. O que um empresário deve fazer? Ele precisa fazer que nem o Vozinha fez no jogo. Ler as tendências do mercado, ler o que realmente vai dar bons negócios, ler se você precisa mudar alguma coisa na sua empresa segundo a concorrência, entender o que o mercado está necessitando. Essa leitura, como do Vozinha no futebol, fez toda a diferença para ele segurar todos os chutes, que de fato também deixou os caras malucos. Eu vi a cara do garotinho lá mal, o cara ficou machucado emocionalmente de não conseguir fazer gol. Terceira característica que o Vozinha trouxe para nós no jogo, e a gente pode levar para os negócios, é a canalização da pressão. Ou seja, segurar a carga emocional no jogo. Olha só que interessante, ele foi firme, ele foi consistente, ele jogou, parecia que ele era o cara mais calmo do mundo, mas quando acabou o jogo, ali ele catou toda aquela bagagem emocional e trouxe a vigência. Era como? Está feito o negócio. Consegui terminar aquilo que eu queria terminar com louvor. E não é à toa que ele foi considerado o jogador fundamental daquele jogo. Olha que interessante, vários astros da Espanha jogando, ele foi considerado o melhor atleta. Tem noção disso? E quem é o Vozinha? O Vozinha é um cara que veio do Cabo Verde com 40 anos de idade. Qual é a possibilidade de um cara desse jogar uma Copa do Mundo? Qual a possibilidade também de ele acreditar que Cabo Verde um dia jogaria a Copa do Mundo? As possibilidades estão aqui. A fundamentação
e a mudança. E para o mundo dos negócios? Vamos lá. Separar o estresse da empresa da presença com a família. Ou seja, foco total na execução sem misturar as coisas. A pessoa que tem um negócio, ela erra muito nisso. O Vozinha conseguiu separar as emoções que ele tinha contido, ou seja, da batalha que ele teve para chegar até lá. E com certeza não foi fácil. Um tema que eu acho muito interessante, se você sabe a relação entre urgência e importância. Se você não sabe sobre isso, a sua vida vira uma salada. Porque quando é para você se preocupar com a importância, você está colocando a urgência na frente. E vice-versa, mas geralmente, como o nosso modo do nosso corpo é para sobreviver, você praticamente vai estar sempre na urgência. Porque o corpo entende que aquilo que pode fazer mal para você, vamos pensar na empresa, a empresa falir, a empresa não dar um retorno agradável, a empresa não está funcionando da forma correta e não ter fiscalização, tudo isso é uma sobrevivência. E por quê? Porque se a pessoa tem empresa, provavelmente essa empresa vai ajudar a família a se sustentar. E aí ele não quer o quê? Que a família, ele como indivíduo, corra o risco de um grande problema financeiro. Até porque tem pessoas que dependem dele. E aí a chance desse empreendedor e empresário ficar no automático, ficar no modo urgência, no modo sobrevivência, é muito fácil ele ficar 100% da vida dele nas urgências. Porém, nós temos o fator que é a importância. A importância é quando você coloca, muito louvável, os relacionamentos. Eu estou lendo um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e ele fala justamente isso, é um best-seller mundial, que o certo é você ter um equilíbrio entre urgência e importância, porque o que te mantém lúcido e o que te mantém numa crescente exponencial como empreendedor é você entender que relacionamentos são importantes para que tudo vá bem. Porque se você não está bem, você vai para a empresa, você não vai render tão bem quanto você estaria se você estivesse bem com a sua família, feliz, sabendo que sua mulher te ama, sabendo que você está dando a sua parcela dentro da família com a sua esposa, com seus filhos, é um clima agradável, você tem tempo de qualidade. Então tome cuidado com isso. Ele segurou isso muito bem, ou seja, toda essa pressão emocional ele foi trazer depois do jogo, chorando, ser emocionado. Isso ele mostrou que ele tem uma psicologia emocional muito estável. E nos negócios você precisa disso, porque você tem que dividir entre eu estou na empresa resolvendo, entre e agora eu estou com a minha família, curtindo a minha família, estando lá. Tem uma frase bem interessante que as pessoas falam, que é você pode ser um presente ausente, ou seja, você está com a família, mas você não está lá mentalmente e emocionalmente. Já viu aquelas pessoas que estão dentro de casa, chegou do trabalho e tá lá respondendo o cliente, e tá lá falando com um cara, aí se tranca no quarto, ou algum escritorinho que você cria, e ninguém fala com você, e você só vai para comer, mas tá comendo, já tá mexendo no celular, respondendo alguém, isso. E aí você não tem aquele tempo de qualidade, conversa com a família, falar um pouco do seu dia, falar das suas emoções, compartilhar momentos, porque a vida é momentos. Então, aprenda com Vozinha e separe essas emoções. Crie as emoções para os momentos certos. Na hora de trabalhar, de dar a sua garra, seja isso, seja eficiente, seja forte, seja uma pessoa que decide. Está com a família, seja amoroso, compartilhe, esteja presente realmente com eles. E aí você vai ver que muita coisa vai mudar. Vamos por quarto. Liderança conectiva. O Vozinha, ele começou o jogo com 50 mil seguidores no Instagram. 50 mil. Aí teve uma repórter que fez eu estava até vendo naquela rede Casé lá, fez um movimento falando para os brasileiros começarem a seguir o Vozinha. Ele saiu de 50 mil para 5 milhões de seguidores. Imagina essa explosão para ele.
E aí depois ele foi o melhor do jogo. O que ele fez com isso? Em vez de ele pegar o mérito para ele e falar, eu sou bom, eu estou aqui, ele já jogou para a equipe. Na hora que eles começaram a jogar ele no holofote, ele falou, tudo isso foi que aconteceu pela equipe. Ele dividiu a glória. Isso é um verdadeiro líder. E nos negócios você precisa disso. Independente se você é o dono da empresa, independente se você criou ela, se foi um sonho seu, ela só funciona com as engrenagens. Quem são as engrenagens? Os funcionários, o pessoal da limpeza. Então você precisa sempre estar conectado com eles, mostrando que eles sim fazem parte do motor da empresa, eles sim estão fazendo a diferença lá, eles sim estão trazendo os resultados da empresa. Não tenta trazer essa glória só para você, seja um líder real. E aí você não vai ter limites. E vamos para o quinta característica do Vozinha que a gente pode implementar nos negócios. Quebra de limites. Vamos lá, eu falei no meio do vídeo a possibilidade. Qual é a possibilidade de uma pessoa de 40 anos que começou aos 25 anos jogar bola, né, profissionalmente, e aguentar piadas, porque já a vozinha já vem dessa piada de velho. Então os caras falando piada para ele a vida toda, ele não desistiu. Isso para os negócios é fundamental e o que mais acontece é desistência. O que faz o negócio dar certo não tem a ver com, nossa, eu fiz o melhor negócio do mundo. Não, tem a ver com consistência, não desistir, continuidade. E no meio da continuidade, se dá errado, na maioria das vezes não é problema da empresa ou do que você escolheu para fazer. O problema é em como você está fazendo o seu projeto, como está funcionando. Você está fazendo uma gestão boa? Está gerindo bem a tua empresa? Está tendo um bom relacionamento com seus funcionários? Você está usando o método certo? Ou você teria que estar adaptando alguma coisa? Então todo negócio dá certo. Até carrinho de pipoca dá certo. A grande sacada é você entender que você precisa tomar a pancada quando dá alguma coisa errada, absorver e melhorar. É assim que as empresas crescem. Continuidade e melhora. Continuidade e melhora. Então, assim como o Vozinha entende, não importa se a sua empresa está fracassando, se ela está num mau momento, ou se você quer começar um negócio e está com medo e não sabe que tipo de negócio, todo negócio dá certo. Primeiro ponto é aprender a vender. Segundo ponto é acreditar piamente que vai dar certo. Nós temos um sistema vibracional que ele age atraindo aquilo que você pensa e sente ao mesmo tempo. Então, se você conectar coração e mente, pensar e acreditar naquilo com emoção, você vai atrair oportunidades, você vai atrair facilitação de pessoas querendo te ajudar e as coisas vão acontecer. Você vai atrair pessoas querendo comprar o seu produto. É isso. Essas 5 características, espero que tenha ajudado vocês. E eu agradeço para quem ficou até agora e as pessoas que vão assistir, porque a minha ideia é ajudar vocês com tudo que eu estudo, com tudo que eu estou trazendo de bagagem, para que você seja um empresário, empreendedor, ou uma pessoa que quer começar a empreender, seja uma pessoa eficiente e que consiga criar negócios lucrativos. Lembra, um negócio para dar certo, você precisa apenas entender que ele vai se transformar ao decorrer do tempo. Mas para que tudo isso aconteça, independente do negócio, o que move tudo para você lucrar e crescer é o seu comportamento, ou seja, é o seu pensamento junto com o seu sentimento e junto com a sua emoção. E o comportamento traz mudança e lucro. Espero que vocês tenham gostado. Eu, empresário emocional, fico aqui com vocês e deixo uma pergunta. Você está gerindo a sua empresa assim como Vozinha? Se não, comenta aí comigo. Então já curte, segue o canal
compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.